Oi, bem-vindos ao segundo vídeo explicando basicamente em que momento da minha vida eu comecei a virar esse novo Gil, o Gil que vocês me conhecem. E bem, hoje eu vou falar, na verdade hoje não, né? Nesse vídeo eu vou falar sobre 2022. Bem, em 2021 aconteceu uma briga assim comigo e um melhor amigo meu e nossa amizade estava muito frágil e a gente basicamente não se conversou durante as férias todas. E eu tinha outro grande amigo, bem próximo, o Enzo, só que por alguns outros motivos também um pouco mais leves, pode ficar tranquilo, ele também não estava muito afim de conversar comigo. E durante as férias eu basicamente me senti sozinho. E foi por isso que, se você for ver os primeiros vídeos do Desafio 180, eu sempre temia tanto as férias. Eu tinha medo de acabar sozinho de novo. As férias de 2021 para 2022 foi uma porcaria para mim. E eu só continuei, na verdade eu recomecei a ser aquela pessoa lá que ficava o dia todo jogando Minecraft. A diferença é que era uma pessoa que jogava Minecraft, mas mantive a disciplina de correr e ler todos os dias de manhã. O único problema é que eu ia tomar banho só 11 horas da tarde, da noite, do dia, 11 horas da manhã. Então eu tava sempre muito fedido. Enfim, quando acabou as férias, eu tive uma fatídica notícia. Eu, como gostava muito do Milagre da Manhã, gostaria de continuar correndo de manhã. Só que o ensino médio da Burkhardt, que é a escola que eu estudo, é de manhã. Então eu não queria, tipo, sei lá, correr na rua. Eu tinha medo. Eu tinha muito medo de, sei lá, acontecer alguma coisa comigo. Eu acho que é normal acontecer isso. E tinha uma outra escola que. Eu vou falar o nome dessa escola mesmo, não quero nem saber. É o Alcina. Alcina era uma das. Até o momento, antes de eu entrar, eu só ouvia coisas boas do Alcina. Eu só ouvia que era aquela escola top. A educação aqui de São Caetano, tipo, costuma sim ser muito elogiado, tudo assim. Mas o Alcina era outro nível. Tipo, elogiavam o Alcina. Não, o Alcina, quem entrava lá dentro saía lá, tipo, formado já, basicamente. Eu entrei naquela escola e eu conheci algumas pessoas legais e depois eu descobri que não eram tão legais. E eu conheci uma menina lá e eu fiquei 16 dias lá. Nesses 16 dias teve quatro viaturas na porta da escola e eu tipo, eu comecei a gostar daquela menina que eu falei aqui nesse começo do vídeo, não é aquela lá dos desafios 180, eu vou chamar ela de S. E aí eu comecei a gostar da S. E quando eu falei pra ela, ela falou que tava gostando de outra pessoa. É aquele velho esquema lá. Eu gosto muito de você, você é muito legal, mas. Quando eu ouvi aquele mas, eu já. Ok, tá bom, pode parar de falar. E, bem, a relação ficou um pouco ruim. E o que acontecia é que ela era uma das únicas pessoas que eu tinha amizade. Fora ela, eu tava me sentindo sozinho de novo. E foi aí que eu comecei a ficar muito triste. Eu pensei que até aquele momento tinha sido o momento que eu tinha ficado mais, sei lá, eu não falo depressivo, mas muito caído assim na minha vida. Tipo, eu me sentia tipo, pô, pra onde que eu vou? E aí eu. Até que me surgiu uma coisinha aqui na cabeça. Se você já leu o livro do Napoleão Hill chamado Mais Esperto que o Diabo, calma aí, que é os fogos. Eu queria muito, mas eu acho que eu não vou editar esse vídeo. Mas basicamente o livro é chamado Mais Esperto que o Diabo. O Napoleon Hill, ele fala sobre uma experiência que ele estava perdido também na vida, assim. E chegou uma voz na mente dele que ele denominou outro eu. Esse outro eu é como se fosse Deus, sabe? Tipo, chegou, deu algumas instruções para Napoleão Hill seguir e ele seguiu direitinho e ele conseguiu melhorar a situação da vida dele. E eu recebi isso também. Eu tava lá e eu tava sem rumo, eu queria voltar no tempo, eu não sabia como escapar do Alcina. E eu ainda tava brigado entre aspas, né? Tava com uma situação constrangedora com aquela AS, até que aconteceu que uma voz veio na minha mente. Primeiro passo. Basicamente ela falou assim, se desculpa com ela. Eu não entendi o porquê, mas eu fui lá e me desculpei mesmo assim, e ok. Agora, segundo passo, Gil. Você vai ter que sair da oficina e voltar pra Burkhardt. Eu não entendi, eu não sabia como ia fazer isso, mas a voz continuou.
Primeiro você fala com a sua madrasta, depois você fala com o seu pai, depois você fala com a sua tia, depois você faz isso, depois você faz aquilo. Eu segui, eu comecei a ser feliz de volta, até que chegou o dia em que era uma quarta-feira e eu pude voltar para Burkhardt, a escola que eu estudava desde 2019, desde o sétimo ano, que eu nunca mais vou largar. Só no terceiro ensino médio, mas infelizmente, né? E aquilo ali foi o começo de uma nova era para mim. Só que aí eu ainda tinha laços com aquela menina e durante março e abril a gente continuou, tipo, se conversando tudo assim. A gente nunca oficializou um namoro, mas chegou muito perto. Basicamente eu levei um fora antes de começar a namorar. E, bem, a gente teve aquele episódio em que a gente na igreja, e aí a gente assistiu aquele filme que eu fiz o vídeo sobre as 12 lições para 2023. E depois disso daí, chegou abril. Abril foi o pior mês de todos. Mas antes eu quero falar de março. Em março eu voltei para a escola, conheci uma pessoa maravilhosa que é a Renata. Na verdade, ela basicamente começou a dar as aulas de história e a gente ainda era uma relação normal aluno-professor. E eu fiz uns trabalhos, eu raspei a cabeça. Eu vou querer muito editar esse vídeo só pra botar aqui a foto de mim com a cabeça raspada. Mas enfim, e até que chegou abril. Abril foi ruim por alguma série de motivos. Primeiro que todo o trabalho que eu tinha construído de correr, de acordar cedo, eu basicamente não tinha mais animação pra nada. Eu devo ter ido umas 10 vezes correr durante todo o mês de abril e tinha chegado num ponto em que eu não ia correr e depois eu quase eu nunca cheguei a chorar, mas me dava uma sensação de choro tão tremenda assim, pô, cara, você não consegue fazer isso. E mesmo nessa pressão, eu ainda não ia direito. E eu tava na merda, sabe? Tipo, eu tava deixando de ser quem eu era até que aconteceu a pior coisa que me aconteceu. Ela terminou comigo. E eu até escrevi aqui, nessa minha cadernetinha, que aquilo ali poderia ser o começo de uma nova era, uma era milagrosa, só minha vida ia decair. Chegou maio. Maio eu tava destroçado e eu não sabia ainda o que fazer. Até que eu conheci um canal no YouTube chamado Yes Today, que foi o primeiro canal de motivação que eu vi aqui no YouTube. E eu vi um vídeo dele sobre calistenia, que era basicamente um videozinho de motivação com um Little Dark Age no final. E eu achei aquilo ali top. E aí eu comecei a fazer flexão abdominal e eu comecei a voltar. Durante muito tempo, maio tinha sido o melhor mês pra mim. Em maio eu comecei a fazer isso daí, eu comecei a voltar a ter disciplina. E aí no dia 10 de maio eu tomei uma decisão. Eu ia entrar pro NoFap. E no dia 11 eu estava ali, no meu primeiro dia de NoFap. Que não durou muito, eu fiquei com 7 dias. E ok, para um iniciante, o meu máximo até então era um NoFap Setembro de 2021, que eu tinha ficado 5 dias, aqueles 5 dias lá de bosta, sabe? E foi incrível. E depois eu não parei no NoFap. Eu também quero falar que em maio teve uma vez que nossa professora de língua portuguesa decidiu passar o livro Revolução dos Bichos pra gente ler. E no mesmo dia que ela falou isso daí, eu fui na biblioteca que fica do lado da minha escola e peguei ele emprestado. E eu li o livro todo em um único dia, porque eu amei aquela história. E foi naquele momento, na verdade não naquele específico momento, mas foi a partir dali que eu entendi uma coisa. Eu amava e ainda amo história. Então foi ali meu ponto de partida para o que eu faço hoje em dia, que é basicamente uns trabalhos, umas lanças e usar um turbante na cabeça de árvore. Em junho, para falar a verdade, em junho eu não lembrava quase nada que eu tinha feito, então eu tive que pegar alguns diários. Aí, a necessidade de escrever diários é para isso. E aí eu tenho aqui algumas coisas. Primeira coisa, em junho eu cantei na aula de inglês. Vou deixar aqui do lado, é o primeiro vídeo do canal. E foi a partir daquele momento que eu parei de, tipo, enxugar tanto gelo assim por causa do ano passado, sabe? Até aquele momento, não, 2021 foi o melhor ano da minha vida, eu daria tudo pra viver mais um dia. Foi a partir daquele dia que eu entendi uma coisa. Gil, seu ano tá indo muito bem, cara. Você tem que aproveitar ele no presente.
Porque se você for aproveitar ele depois, ele vai vir só em memórias e em arrependimento, cara. Aproveita o seu presente. E foi naquele momento que eu comecei a perceber, sabe? Tipo, todos que estavam ao meu redor. O tanto de pessoa legal que eu tinha conhecido, o tanto de professores legal, o tanto de coisa que eu tava fazendo. Eu comecei a me ligar mais das coisas. Eu comecei a. Basicamente, eu liguei um interruptor na minha mente. E além disso, em junho, eu comecei a ver leitura dinâmica e foi no momento que eu estava lendo Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e eu fui para a Suitwart. Eu tinha o Suitwart, tá lá em cima, o Suitwart de Garo Dane-se, desde maio, se eu não me engano. Só que eu li as duas primeiras páginas, achei que o livro era uma bosta, joguei o livro no chão e nunca mais li. Até que eu dei uma oportunidade para ele e me arrependi. Mas, como o livro tinha falado, eu tô sempre um pouco errado. Eu tô sempre errado de quase tudo. Então, minha ideia inicial do livro agora tinha se transformado. Me arrependi basicamente de não ter lido ele antes. Em julho foi as férias, em que eu comecei um projeto muito audacioso meu. Eu queria fazer um canal no YouTube de história. E o meu primeiro vídeo ia ser um vídeo de história alternativa, em que eu passei meu julho todo estudando a Idade Média, pegando bandeiras, países, vendo a situação daqueles países na época e impérios, etc. E eu tava montando todo um roteiro bonitinho. E, bem, julho foi isso. Também em julho eu peguei, assim, entre muitas aspas, meu maior recorde até então de NoFap, que era de 17 dias, mas basicamente assim, PMO. No nono dia eu acabei fazendo O, só que sem M, muito menos P. Então eu continuei, porque ainda tinha o P e o M. Até que no dia 17 aconteceu. Enfim, eu vou novamente separar esse vídeo porque 12 minutos, meu Deus do céu. Mas é isso. Esse daí foi o começo, o primeiro semestre de 2022 e eu tava começando a ser quem eu era antes. E é isso. Muito obrigado por ter visto mais um desses vídeos e essa daqui é a parte 1.5 de 2 dessa minissérie de onde eu saí. Até a próxima parte. Tchau.